Fala, turma médio militar. Vamos ter uma aula de Física 3 agora, que a gente vai tratar de curto-circuitos, aparelhos de medida e ponte de Wheatstone. Vamos lá? Primeiro tópico aqui, curto-circuito. O que é um curto-circuito? Geralmente, a gente, quando ouve falar de curto-circuito, a gente lembra de uma coisa saindo faísca, né, pegando fogo. Mas o que de fato é um curto-circuito? Vamos tentar entender, olha só. Aqui eu tenho um exemplo de um circuito com apenas um resistor, perfeito? Então a corrente está passando aqui, né? Vou marcar dois pontinhos aqui. A corrente está passando, vamos supor nessa direção, e ela vai passar por esse resistor R1. Agora, como é que eu faço para ele ficar em curto-circuito? Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou unir os dois terminais desse resistor com o fio. Então, o que eu consigo com isso? Pensa comigo, esse fio está em paralelo com a resistência 1, correto? Então, aqui eu tenho um nó e essa corrente, ela seria dividida, né? Uma parte viria para cá e a outra deveria vir para cá, correto? Só que esse fio é um fio ideal, ele tem resistência desprezível. Então, a corrente vai fazer a lei do menor esforço, né? Para que ela vai querer passar por essa resistência aqui, se ela pode passar por esse caminho cuja resistência vale zero, né? A resistência é desprezível. Ela vai passar totalmente por esse caminho aqui. Ou seja, ela vai matar esse resistor aqui. Esse resistor não vai receber essa corrente. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo um atalho para essa corrente. Eu estou curto-circuitando esse resistor aqui. Perfeito? Se a gente for pensar aqui nos cálculos, como seria a resistência equivalente entre o resistor 1 e esse fio que eu uni aqui nos dois terminais dele? Seria a resistência R1 vezes essa resistência que ela é desprezível do fio, né? Dividido por R1 mais esse Rzinho que é desprezível, certo? Produto pela soma. Como esse Rzinho ele tende a zero, então qualquer número multiplicado por zero dá zero. Zero dividido por qualquer número é zero também. Ou seja, a resistência equivalente vai valer zero. Então é como se esse resistor aqui não existisse mais, perfeito? É como se a corrente estivesse passando livremente por esse fio. Ou seja, ele foi curto-circuitado. Ele, com esse curto-circuito, ele parou de exercer sua função no circuito. Perfeito? Bom, vamos ver agora alguns aparelhos de medida elétrica. Primeiro é o galvanômetro, tá? O símbolo dele tá aqui, ó. É uma bolinha com um G, beleza? O galvanômetro vai servir para medir pequenas correntes elétricas. Perceba aqui no nosso aparelho a escala de medida da amperagem, tá vendo? A escala de medida da corrente está em microampere. Ou seja, é uma medida muito pequenininha, certo? Essa escala aqui, ó, ela tem uma amplitude de até 35 microamperes. Perfeito? E por que eu tenho 35 por um lado e 35 por outro? Porque o galvanômetro ele vai indicar também para que sentido a corrente está indo. Então, se ela estiver indo para uma direção, esse ponteiro vai desviar, né, vai defletir para um lado. Se a corrente estiver indo para uma outra direção, ele vai defletir para o outro lado. Perceba que a amplitude aqui também chega a 35 microamperes. Aqui a gente coloca o potencial positivo e aqui o potencial negativo do nosso circuito. Beleza? Vamos ver agora o amperímetro. O amperímetro serve para medir corrente. Corrente elétrica, né? Corrente elétrica é medida em ampere, então nós temos o amperímetro. O símbolo está aqui, ó, vai ser a bolinha com A, perfeito? Percebam que o amperímetro ele já mede numa escala maior do que o galvanômetro. Você vê que a gente está aqui em miliampere. E nós temos aqui, olha só, 3 opções de escala. Uma que vai até 5 miliampere, e aí a medida, a gente vê aqui, tá vendo? Ó?
vem até aqui, quer dizer, o ponteiro ele vai andar até chegar no 5 mA, certo? Mas se eu quiser uma escala maior, eu vim aqui para os 50 mA. Aí eu vou medir, vou observar o ponteiro vindo até esse 50 aqui da escala. Agora, se eu quiser uma maior ainda, eu venho no 500, ó. E aí eu vou observar o ponteiro vindo até esse 500 aqui, que é o máximo que ela chega. Perfeito? Que esse amperímetro aqui chega. A gente precisa ligar o amperímetro em série com o elemento que a gente quer medir, a corrente. Perfeito? Por que a gente precisa ligar em série? Porque o amperímetro funciona da seguinte forma. Ele tem dentro dele uma resistência praticamente nula. Ou seja, se eu colocar um elemento em série com o outro, a corrente que passa aqui, por exemplo, nesse resistor, certo? Vai ser a mesma corrente que passa aqui no nosso amperímetro. Só que, se esse amperímetro tivesse alguma resistência que não fosse desprezível, essa corrente iria diminuir. Mas eu não quero isso. Eu quero medir a corrente que está passando no resistor como se o amperímetro não tivesse aqui, certo? Então eu ligo ele em série e a resistência dele é praticamente nula. Ou seja, a corrente que passa aqui no nosso resistor é praticamente a corrente que vai passar pelo amperímetro. E a gente vai poder medir essa corrente. Quando eu digo praticamente, eu estou dizendo no sentido real, né? Porque resistência nula é só no mundo das ideias. Mas a gente chega mais próximo disso. Então o amperímetro que tem uma resistência muito, muito, muito baixa, ele é mais preciso. Perfeito? Quanto menor a resistência do meu amperímetro, mais preciso ele é. Porque mais ele vai chegar à situação ideal, certo? Vamos ver como é que ele funciona aqui, ó, nesse esquema. Aqui é uma primeira situação, onde eu tenho um circuito simples, com um gerador aqui, né, fazendo a tensão do circuito, e eu tenho um resistor que está consumindo, né, um pouco dessa corrente. Primeira lei de Ohm, eu tenho que a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Ou seja, se eu pegar essa resistência aqui e jogar para o outro lado, dividindo, né, eu vou ter a tensão dividido pela resistência que vai dar a minha corrente. Corrente é a razão entre a tensão e a resistência do circuito. Perfeito. Agora vamos ver na segunda situação. Eu coloquei meu amperímetro ali para fazer a medida. Coloquei ele em série. Então, ele vai ter uma resistênciazinha aqui desprezível. Como é que eu faço a resistência equivalente entre os dois? Basta somá-los, certo? Ou seja, a tensão vai ser igual a essa resistência equivalente vezes essa corrente linha aqui, né, que seria uma corrente resultante desses dois elementos. Estaria passando por esses dois elementos. Só que esse meu R aqui, ele é desprezível, ele tende a zero. Então, eu vou pegar essa resistência equivalente, passar para o outro lado, dividindo, e esse meu R vai tender a zero. Ou seja, a nossa corrente linha vai ser igual, ou vai tender, né, a ficar o mais próximo da corrente que a gente quer medir aqui no nosso resistor. Perfeito? Então é assim que funciona o amperímetro. Vamos agora para o voltímetro. Voltímetro. Voltímetro vai medir a tensão, né? A tensão é medida em volts, voltímetro mede a tensão. Repare que o esquema é muito parecido, só que a unidade de medida é outra. E eu tenho aqui, olha só, no nosso caso, eu não tenho nenhum prefixo multiplicador ou divisor. Então, quando a gente vai medir aqui, por exemplo, 5, é 5 volts direto. Aqui nós temos escolhas de escalas diferentes. Então, aqui vai até 3 volts. Então, se eu quiser medir até 3 volts, de 0 até 3 volts, eu vou ligar o meu potencial positivo aqui, certo? Se eu quiser um pouco mais, até 15, eu vou ligar aqui. E se eu quiser até 300 volts, aí eu ligo nesse terceiro aqui. Temos as escalas no visor, perfeito? Como é que vai funcionar o nosso voltímetro? Vamos supor que eu tenho um circuito e esse circuito tem 2 resistores e eu quero medir a tensão que passa num desses resistores, no caso aqui do nosso R2. Então eu vou escolher 2 pontos, A e B, tá? Que são os terminais desse resistor 2. E vou ligar nesses 2 pontos, como se eu tivesse pegado esses 2
pontos aqui e ligado um voltímetro aqui, ó. Certo? Ele vai ficar em paralelo. O voltímetro eu tenho que ligar ele em paralelo no elemento em que eu quero medir essa tensão. Perfeito? Por quê? Porque a resistência desse voltímetro, ao contrário do amperímetro, ela é muito alta. Ela é muito mais alta do que a resistência do circuito. Ela tende a ser ao infinito, pensando que ela é muito maior do que a resistência do circuito. Então, o que vai acontecer? Quando eu ligo em paralelo, a corrente que está vindo aqui, ó, ela tende a se dividir nesse nó, correto? Então, ela virá uma parte para baixo e uma parte para cima. Só que essa minha resistência aqui, ó, ela é muito grande. E no circuito em paralelo, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente que vai passar nesse ramo, correto? Se essa resistência está tendendo a um valor muito grande, a corrente aqui vai ser ínfima. Essa corrente aqui, I1, ela vai ser ínfima. Ela vai tender a zero. Ou seja, a nossa corrente I2 vai ser praticamente igual à corrente total do circuito. Só que quando dois elementos estão em paralelo, a diferença de potencial entre os dois é a mesma. Eles têm a mesma tensão. Ou seja, eu consigo medir a tensão desse circuito sem influenciar na corrente, sem roubar a corrente desse circuito. Ou seja, eu estou ligando esse voltímetro em paralelo, mas ele está medindo a voltagem como se esses resistores estivessem em série. É como se ele não influenciasse nesse circuito. Perfeito? Agora a gente vai falar da ponte de Wheatstone. O que é a ponte de Wheatstone? Vamos lá. Aqui é um esquema clássico desse tipo de ponte. Tá? Eu tenho um circuito aqui com uma tensão sendo gerada por um gerador, né? Essa corrente, ela vai seguir esse sentido. Aqui eu tenho um nó, ou seja, eu tenho resistores que estão em paralelo entre si, certo? E o que eu vou fazer? Nesse ponto C e D, eu vou ligar uma ponte, eu vou ligar um fio e vou colocar aqui um medidor, né, de tensão ou de corrente. No caso aqui eu coloquei um galvanômetro, certo? Para ter uma medida bem precisa. E um desses resistores aqui, no caso o nosso resistor 4, repare que ele tem uma seta aqui. Essa seta indica que ele é um resistor variável. Podemos dizer que ele é um potenciômetro. Eu consigo variar a resistência, o valor de resistência desse resistor. Conforme eu vou variando essa resistência, eu vou variando a corrente que passa por esse fio, certo? Medida pelo galvanômetro. E aí vai ter um momento em que essa corrente que passa aqui, ela vai ser igual a zero, ela vai ser nula. Ou seja, não vai estar passando corrente nesse ramo. Quando acontece isso, a gente diz que a nossa ponte ela está em equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio, tá aqui. E nesse momento a gente pode fazer a seguinte relação. Essa aqui, ó. Se a gente fizer o produto dos resistores dessa forma cruzada, assim, ó, esse multiplica com esse, e esse multiplica com esse, esses produtos serão equivalentes. Ou seja, o produto de R1 vezes R4 vai ser igual ao produto de R2 vezes R3. Ou seja, o produto cruzado, né, se eu multiplicar cruzado esses resistores, eu consigo encontrar uma equivalência, uma igualdade. E com isso a gente consegue calcular o valor de alguma resistência dessa que esteja sem valor. Por exemplo, vamos supor que a gente não tenha o valor de R2, mas eu tenho o valor de R1, R3 e R4. Então, numa equação de quatro variáveis, se eu tiver o valor dessas três e ficar faltando o valor de uma, a gente consegue encontrar esse valor através da álgebra, correto? Então a ponte de Wheatstone, ela serve para a gente encontrar valores de resistências. É como se fosse um medidor de resistência, né? Eu posso pegar uma resistência dessa, por exemplo, a R2, colocar aqui, eu não sei o valor dela, mas eu sei o valor da R1, da R3 e da R4, que eu consigo variar. Eu vou variando até o meu galvanômetro dar corrente igual a zero, e nesse momento
eu faço essa relação aqui. Os produtos, né, de R1 vezes R4, R2 vezes R3, são equivalentes, perfeito? E aí eu vou encontrar o valor de uma dessas variáveis aqui. É como se fosse um medidor de resistência, um ohmímetro, correto? Vamos agora então fazer alguns exercícios de fixação. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Ele está na página 189, exercícios de fixação. Apostila 3. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B em cada caso. Vamos ver o caso da letra A. Aqui é assim, ó, letra A, B e C, tá bom? Vamos ver o caso da letra A. Aqui no próprio esquema da questão já dá para perceber que a gente tem o potencial A aqui, o potencial B e um curto-circuito aqui, ó, em volta desse nosso resistor de 10 ohms. Então esse curto-circuito está matando esse resistor. Beleza? A corrente passa pelo de 50 e ó, pega esse atalhozinho aqui. Certo? Então esse resistor deixa de fazer parte da resistência equivalente. Como o de 50 e o de 150 estão em série, então fica fácil, né? Resistores em série, basta você somar a nossa resistência equivalente. Vai ser igual a 50 mais 150. Isso é igual a 200. 200 ohms, certo? Agora vamos para a letra B. No esquema aqui, na letra B, a chave está aberta. Ou seja, não passa a corrente por esse ramo aqui, ó. A corrente não tem como passar por aqui. Então é como se ele não existisse, certo? Ou seja, a gente vai trabalhar, vou colocar aqui de outra cor, a gente vai trabalhar apenas com esta parte aqui do circuito. Onde eu tenho um resistor de 12 e um de 8 em paralelo. Vamos resolver? Em paralelo, a gente pode usar produto sobre a soma. Então, a resistência equivalente, nesse caso, vai ser igual ao produto dos dois, 12 vezes 8, sobre a soma, 12 mais 8. Isso aqui vai dar 96 em cima sobre 20, que é igual a 4,8 ohms. Agora, na letra C, é o mesmo esquema da B, só que com a chave fechada. O que vai acontecer quando a chave ficar fechada? Vai ocorrer um curto-circuito. Deixa eu apagar aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Olha só o que vai acontecer, ó. A corrente, ela vai encontrar um caminho mais curto aqui, ó. Um caminho onde a resistência é nula. Ou seja, ela não vai passar nem pelo 12 nem pelo 8. Como essa região aqui tem resistência nula, a minha resistência equivalente também será nula. Valerá 0. Beleza? Vamos agora para o próximo exemplo. Bom, vamos resolver mais esse exemplo agora, que diz o seguinte: no circuito esquematizado abaixo, calcule a resistência R, sabendo que anula a corrente indicada no galvanômetro G. Bom, se a corrente indicada aqui no galvanômetro é nula, significa que temos uma ponte de Wheatstone em equilíbrio, correto? Então fica simples a gente resolver essa questão, encontrar o valor R. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte relação, vamos multiplicar essas resistências de forma cruzada. Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar 100 vezes R é igual a
4 vezes 50. 4 vezes 50 dá 200. Então, 100 vezes R é igual a 200. Passo 100 para o outro lado. Dividindo, a resistência vai ter o valor de 200 dividido por 100. E isso vai dar 2 ohms. Então, mais um exemplo simples para a gente entender como aplicar. E aí vocês vão fazendo os outros exercícios, aumentando a complexidade deles. Não percam as aulas online para vocês verem a resolução dos outros exercícios, tá bom?